Então aqui, pessoal, continuando com essa discussão sobre aceleração, né? E contribuindo aqui para a gente ter uma noção cada vez mais apurada, né, sobre o seu significado na análise dos diferentes tipos de movimento, vamos fazer aqui vamos analisar alguns casos específicos, tá? Então, primeiro, vamos pegar o seguinte: caso 1, essa linha reta representa a rodovia aqui, e aí eu tenho um objeto que ele inicia o movimento aqui, ó, com a velocidade v1, que corresponde, por exemplo, a 12 metros por segundo, beleza? E aí, depois de um determinado intervalo de tempo, ele chega aqui, ó, com a velocidade v2 de, por exemplo, né, 15 metros por segundo, certo? Ele faz isso no intervalo de tempo ΔT, que eu vou colocar aqui, por exemplo, de 3 segundos, tá? E aí quero saber a aceleração dele, né? Então é um exemplo bem simples, né? Então a aceleração média vai ser o quê? Velocidade final, que é de 15 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é de 12 metros por segundo, isso dividido pelo tempo de 3 segundos. Isso vai me dar uma aceleração, então, de 15 menos 12, 3 que divide 3, 1 metro por segundo, né? E a gente escreve isso como sendo 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Então, essa é a aceleração do caso 1, né? E aí é evidente nesse caso 1 que o movimento ele é acelerado, né? Esse resultado da aceleração, né, 1 metro por segundo, ele significa justamente aquilo que a gente discutiu no vídeo anterior, que a cada 1 segundo o móvel aumenta a sua velocidade em uma unidade, certo? Então, por exemplo, ele começa aqui no primeiro, inicialmente com 12 metros por segundo, passou um segundo, ele vai ter uma velocidade, é, ele vai ter uma velocidade, por exemplo, aqui, ó, depois de um segundo, né? Ele vai ter uma velocidade, por exemplo, de 13 metros por segundo. Um segundo depois, 14 metros por segundo. Um segundo depois, 15. Então, esses intervalos aqui, ó, é um segundo, um segundo, um segundo. Então, é isso que a aceleração está medindo. E esse caso 1 é um caso de movimento acelerado. Vamos para o caso 2. Vamos supor aqui, ó, que o objeto ele esteja se movendo num ponto aqui, ó, ele tem uma velocidade, então, 1 de, por exemplo, 30 metros por segundo. E aí, depois de um tempo, a velocidade foi para 2, né? Reduziu para 15 metros por segundo. Tudo isso dentro de um intervalo de tempo de, por exemplo, 2 segundos. Ou melhor, 5 segundos. Em 5 segundos isso aconteceu. Se você aplica de novo a aceleração a qual esse objeto foi submetido, você vai ter o quê? Velocidade final, nesse caso, 15 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é 30 metros por segundo, dividido pelo tempo, né, na qual ocorreu essa mudança de velocidade, a gente teria aqui então menos 15 metros por segundo dividido por 5 segundos. E isso vai resultar em menos 3 metros por segundo ao quadrado. Qual é o significado disso? A cada segundo, a velocidade dele cai em 3 unidades, diminui em 3 unidades. Então, dado o intervalo de tempo aqui, passou um segundo, ele começa com 30 metros por segundo, passou um segundo, ele vai para 27. Mais um segundo, ele vai para 24. Mais um segundo, ele vai para 21 metros por segundo. Mais um segundo, ele vai para 18 metros por segundo. E mais um segundo, ele chega em 15 metros por segundo. Ok? Então, isso está mostrando o quê? Que nesse caso a aceleração está atuando de maneira a diminuir a velocidade. Então, ele está sendo desacelerado. Ok? Então, vamos anotar essa informação aqui. Ó. O caso 1 é um caso de um movimento acelerado. E o caso 2 é o caso de um movimento desacelerado. Isso no primeiro momento, pode fazer você, pode te levar à seguinte conclusão: quando a minha aceleração é positiva, é acelerado. Quando a minha aceleração é negativa,
é desacelerado. Só que isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Pelo menos como regra geral, isso não é verdade. E aí, para poder te mostrar isso, a gente agora vai fazer a mesma coisa agora para o caso 3 e 4. Então presta atenção aqui. No caso 3, o que a gente vai fazer? A gente agora vai ter um movimento que ele é para a esquerda. Então ele começa com a velocidade aqui, ó, V1, certo? Que vale, como essa velocidade ela aponta para a esquerda, né? Então ela vai ser negativa. Então ela vale, por exemplo, aqui, ó, menos 10 metros por segundo, tá? Se recorde disso, nós já discutimos isso em vídeos anteriores. O sinal da velocidade, ele vai indicar para onde o objeto está se movendo, qual a orientação dele. Se é negativo, ele se move para a esquerda. Se é positivo, ele se move para a direita, ok? Então, ó, nesses casos aqui, eu não enfatizei, mas essas velocidades são todas positivas, tá? Porque em ambos os dois casos, o movimento se dá para a direita, ok? Então, seguindo aqui no caso 3, como o movimento está indo para a esquerda, então eu vou botar essa velocidade valendo menos 10. E aí depois de um tempo, ele vai chegar aqui numa posição 2, onde essa velocidade agora ela vai valer menos 30 metros por segundo. Tudo bem? E isso vai ocorrer dentro de um intervalo de tempo, vamos supor aqui, de 4 segundos, tá? Um ΔT aqui de 4 segundos. Se eu calculo aqui a minha aceleração média, olha só, eu vou ter velocidade final é menos 30, menos a velocidade inicial, que é menos 10, então você tem o menos da equação, que é esse, e depois você tem o menos, que é o próprio valor da velocidade, tudo isso dividido por 4 segundos. Então, eu vou ter então que minha aceleração média vai ser menos com menos 10 dá mais, então fica menos 30 mais 10 fica menos 20, que divide 4. Isso vai me dar então uma aceleração média de menos 5 metros por segundo ao quadrado. O que significa aceleração média de menos 5 por segundo ao quadrado? Significa que ele vai estar diminuindo a velocidade? Significa que a cada... Não, significa que a cada segundo a velocidade dele vai ser subtraída de menos 5. Então, vamos aqui, ó. Ele inicia em menos 10. Depois de um segundo, ele vai valer quanto? Vai valer menos 15 metros por segundo. Depois de um segundo, ele vai valer quanto? Ele vai valer menos 20 metros por segundo. Passou mais um segundo, vai valer quanto? Vai valer menos 25 metros por segundo. E por fim, mais um segundo vai valer menos 30. Então, à medida que o tempo passa, esse menos 10 vai virando menos 15, menos 20, menos 25, menos 30. Essa velocidade ela está aumentando ou diminuindo? Essa velocidade, ou melhor, vou refazer a pergunta. Este carro ele está indo mais rápido ou mais devagar? Né? Visivelmente, a gente consegue concluir que esse carro está indo mais rápido, certo? Porque pegando a velocidade de módulo, ela está aumentando, né? O sinal negativo aqui só está indicando a orientação, que ele se movimenta cada vez mais rápido, só que para a esquerda. Então ele era menos 10 porque ele está o quê? Está apontando para a esquerda com velocidade de 10. Menos 15 aponta para a esquerda com velocidade de 15. Entende? Então, neste caso aqui, o movimento, ele é também, como no caso 1, ele é um movimento acelerado. E aí percebe que aquela percepção dos casos 1 e 2, né, que o sinal da aceleração implicaria no tipo de movimento, se acelerado ou desacelerado. Então, aqui a gente tem uma aceleração negativa e o resultado é ter um movimento que é acelerado, ok? Então, o sinal isolado da aceleração não é suficiente para você saber se o movimento é acelerado ou não, tudo bem? A gente vai chegar à conclusão para verificar, então, o que esse é o determinante, mas antes disso, vamos resolver aqui o caso 4. O caso 4, a gente continua tendo aqui um movimento que ele é para a esquerda, só que ele começa aqui com a velocidade V1, eu vou considerar aqui de menos 25 metros por segundo. Lembrando que é menos por quê? Porque agora ele se move para cá, tá? E aí depois de um tempo, ele vai chegar numa velocidade 2 aqui, ó,
por exemplo, né, menos 15 metros por segundo, tá? Isso tudo dentro de um intervalo de tempo, por exemplo, de ΔT igual a 2 segundos. Então, se eu aplico aqui a aceleração média, né, calculo aqui velocidade final menos inicial dividido pelo tempo, velocidade final é menos 15. Velocidade inicial é menos 25. Tudo isso dividido por um tempo de 2 segundos, menos 15 mais 25, isso vai me dar 10. 10 metros por segundo dividido por 2 segundos, isso vai me resultar então numa aceleração média de 5 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso aqui? Que a cada segundo a velocidade ela é somada de 5. Só que como ela é negativa, porque ela aponta para a esquerda, então esse menos 25 mais 5, ele vai virar, aqui depois de um segundo, menos 20. Esse menos 20, depois de um segundo, ele vai virar menos 15. Depois de um segundo, ele vai virar... Quer dizer, é o menos 15 já, né? Desculpa, que é o que já está aqui. Tá? Então, esse é um caso em que minha aceleração é positiva, só que esse movimento é desacelerado, né? Esse carro está indo cada vez mais devagar, ele está ficando cada vez mais lento, certo? O negativo da velocidade dele só indica o movimento dele, que é para a esquerda, não é para a direita, correto? Então, esse aqui, esse caso 4, assim como foi o caso 2, ele também é um movimento desacelerado, e tem uma aceleração positiva, certo? Então, qual a conclusão que nós chegamos? Né? O que é determinante aqui para saber quando o movimento vai ser acelerado ou não? Vamos lá. Movimento acelerado, ó. Caso 3 é o movimento acelerado e caso 1 é o movimento acelerado. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é o seguinte. No caso 1, a velocidade, o sinal da velocidade é positivo e a aceleração também. No caso 3, a velocidade, o sinal da velocidade, ó, é negativo e a aceleração também. Então, isso é a primeira conclusão que a gente chega. O movimento ele será acelerado quando o sinal de ambos, velocidade e aceleração, forem o mesmo. Se ambos forem positivo ou ambos forem negativos, isso resultará no movimento que é acelerado. O outro caso, movimento acelerado, ó, aqui no caso 2, a velocidade é positiva, o sinal dela, enquanto minha aceleração negativa. O caso 4, a velocidade aqui, ó, é negativa, enquanto a aceleração é positiva. Beleza? Então, quando velocidade e aceleração tiverem sinais contrários, sinais opostos, isso indicará um movimento desacelerado, tá? Vamos resumir essa informação aqui então? Vou escrever aqui embaixo, ó. Então aqui, ó, movimento acelerado, ó, velocidade e aceleração possuem o mesmo sinal. Ou seja, VA é positivo e a aceleração é positiva. Esse é o caso 1. Ou VA é negativo e a aceleração é negativa. Esse é o caso 3. Movimento desacelerado vai ser quando velocidade e aceleração possuírem sinais opostos. Ou seja, quando a velocidade for negativa e a aceleração for positiva, ou quando a velocidade for positiva e a aceleração for negativa, que foram os casos 2 e 4. Ok? Então, essa é a conclusão que eu queria chegar. Só a aceleração ela não vai ser suficiente para você identificar se o movimento é acelerado ou desacelerado. Você precisa da informação da velocidade, ok? O que acontece na maioria dos problemas de alguns livros, e às vezes essa questão ela não é tão evidente assim.
A maioria dos considera que o movimento ele é sempre para a direita, né? Então, pelo movimento ser sempre para a direita, acaba que vai coincidir você ter uma aceleração positiva com aceleração e uma aceleração negativa na desaceleração. Porque se o movimento é para a direita, significa que meu V é positivo. Ó. Meu V positivo, se o A também for, é aceleração. Meu V positivo aqui, ó, se a aceleração é negativa, é desaceleração, entendeu? Então, a maioria dos livros ele trata sempre isso, um problema que ele vai da esquerda para a direita. Então, às vezes acaba que esse detalhe não fica evidente, né? Então, muitos acabam não tendo, não prestam atenção a essa questão, né? Mas isso aqui é, é o ponto importante que deve ser destacado aqui desse vídeo, né? Que ele será acelerado com a para ele ser acelerado depende da combinação de sinais entre aceleração e velocidade. Se eles têm o mesmo sinal, é acelerado, se não tem, é desacelerado. Ok?